Olá, meus queridos, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um alimento que é muito conhecido, principalmente no Nordeste brasileiro. Eu vou falar sobre o cuscuz. Será que o cuscuz engorda? De onde é que surgiu o cuscuz? O que é que tem de verdade, o que é que tem de mito envolvendo o cuscuz? Bom, inicialmente falando um pouquinho sobre a história dele, ele inicialmente era feito até com farinha de trigo, acreditem. Ele era feito com farinha de trigo, dizem que surgiu com os berberes, que era um povo que já fazia o cuscuz. Na verdade, quando chegou aqui no Brasil, os portugueses já consumiam muito o cuscuz. E aí ele se tornou uma comida típica, principalmente do Nordeste, mas em muitas regiões do país, as pessoas também consomem cuscuz. E aí uma pergunta que sempre me fazem é: Vanessa, o cuscuz engorda? Bom, vamos falar de preto no branco, a gente vai falar de caloria. Imaginando uma xícara de cuscuz, a gente tem em média 176 calorias. Isso é uma quantidade que é até pequena, relativa, comparando com outros alimentos, por exemplo, como o arroz integral. Então uma xícara de quinoa, de arroz integral, teria em média 210, 220 calorias. Então se você comparar o cuscuz com o arroz integral e a quinoa, a gente não vai ter uma desvantagem calórica, a gente não precisaria evitar o cuscuz. Mas tudo que a gente falar de pra gente afirmar que um alimento engorda, tudo que estiver relacionado a engordar, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso depende muito da sua estratégia, do seu objetivo, do seu cálculo nutricional. Então eu falo sempre, olha, se o seu nutricionista prescreveu cuscuz, você pode comer cuscuz, porque isso ele faz um cálculo, então ele tá lá colocando algo que você pode consumir. Mas falando em nutrientes, o cuscuz acaba perdendo muito para os outros alimentos, porque ele é um alimento um pouco pobre. Assim, ele não tem muitas vitaminas, não tem muitos minerais, então a gente não vai ter uma vantagem nutricional muito grande trocando outros alimentos um pouco mais saudáveis pelo cuscuz, tá? Então, nutricionalmente falando, você pode trocar, mas isso vai depender de cada dieta. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Só que aí outra orientação que eu dou é que se você consumir o cuscuz colocando, por exemplo, coentro, salada, né, fazendo tipo um cuscuz paulista, ou então colocando ovo, carne, você acaba colocando outras fontes e diminuindo até esse problema do índice glicêmico que está relacionado ao cuscuz, porque acaba sendo uma comida de milho que acaba elevando mais o índice glicêmico do que outras comidas. Só que a gente não precisa também ter tanto medo do índice glicêmico, justamente porque a gente pode fazer essas combinações que eu falei pra vocês. Então, eu espero que eu tenha desmistificado isso pra vocês. Cuscuz pode engordar? Talvez, depende da sua estratégia. Mas nutricionalmente falando, a gente não tem tantas calorias assim como as pessoas pensam. Então eu espero que vocês tenham aproveitado o vídeo, desmistificado isso sobre o cuscuz. A gente se vê na próxima semana, tá? Até a próxima. Beijo!